Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luana. Boa noite, Natália. Estou vendo aí Boa noite. alguns conhecidos. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Acho que o Bruno está aí. Está aqui, camuflado. Tô sim, boa noite. Tudo bom, Boa noite, Bruno? Bruno. Bruno, está na minha agenda. Fica tranquilo que você está na minha agenda. Essa semana a gente conversa. Bruna também. Ensina. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, já temos uma boa turma aqui. Enfim, eu vou então dar a abertura. A palestra, vou dar início aqui à palestra, projetando em containers uma visão do potencial, o uso do container como solução para projetos, enfim. E vai ser com a professora e arquiteta, a arquiteta Maria José de Mello, e ela vai, enfim, estar desenvolvendo aí a palestra com vocês. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e atualmente eu sou coordenador da graduação do mesmo departamento e coordeno também alguns cursos de educação continuada da PUC na área de arquitetura. E nós estamos nesse movimento de novos cursos e eventos nessa área, entre outras aqui na PUC. E é importante só comentar com vocês que a partir de agora a palestra ela já está sendo gravada, mas a partir de agora ela vai ser editada para gravação e posteriormente vai ser disponibilizada nos canais de comunicação da CCE. Logo, quem não quiser aparecer deve fechar a câmera no seu dispositivo. É importante também avisar os interessados em receber o certificado de participação, que além da inscrição prévia, vocês devem colocar o nome no chat quando o evento estiver próximo à conclusão. Tá? E sobre o certificado, comentar que ele será gerado automaticamente e enviado por e-mail no prazo de 15 a 20 dias. Então, não há necessidade de qualquer solicitação. Antes de passar a palavra a Maria José, é importante comentar com vocês que quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para fazer pelo chat. Pode fazer tanto no privado, direcionado a mim, eu estou ali embaixo, Marcelo Bezerra, no chat, como também pode fazer no grupo aberto, tá bom? E eu vou estar colocando essa mensagem para vocês ali embaixo. Então, passando a palavra aqui a Maria José, excelente palestra para todos nós e obrigado aí mais uma vez a todos pela presença. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta básica, assim, só para saber mais ou menos sentir como é a nossa turma. Alguém já fez algum projeto em container? E se quiser responder aí no chat, para eu só ter uma noção de como é que está. E se já fez, ou tem algum projeto executado? Como é que vocês... Bom, não estou enxergando aqui, acho que ninguém respondeu. Assim. Então, eu estou lendo aqui, Maria José, se você quiser eu te ajudo aqui. A Natália já fez algumas lojas, que já foi executada. Ótimo. A Juliana Freitas, já em 2013, para a prefeitura, mas não foi executado. Ótimo. O Bruno também tinha dado um sinal de ok. Ele, enfim, o Bruno deu um sinal de ok. Ele enfim, está junto aí. Está junto da gente. Ó, a Giovana está comentando que fez um unifamiliar. Mas que não muito foi executado. Legal. Sim. Então, a gente hoje vai passar
por todos os assuntos que a gente tem no nosso curso. Só passando brevemente na minha apresentação. Deixa eu só... Bom, a minha experiência com projetos em container, ela veio depois de alguns projetos que a gente fez voltados para a sustentabilidade. Eu venho da faculdade da UFRJ, eu tenho uma especialização em alguns projetos educacionais, mas o projeto de container é uma das coisas que tem me atraído muito nesses 4 últimos anos, apesar de que a gente faz projetos de container desde 2012. O projeto que a gente está apresentando na PUC, nesse curso, é um case que a gente executou em 2015, que é a Casa Conceito Onda Verde. E aí a gente apresenta esse case com todas as qualidades, as vantagens, desvantagens e também os acertos, o que a gente pode melhorar, o que não deu certo. Enfim, é um case que a gente pega e esmiuça de alguma maneira mais profunda para apresentar para quem está querendo conhecer mais sobre container, o que foi trabalhar com isso e trazer essa experiência que já está desde 2015 com a gente. Bom, é lógico que eu brinco muito na aula que a gente vai aprender a olhar para essas caixinhas de uma maneira diferente, né? Mas, lógico, a gente também fala da origem dos containers. Malcolm era um empresário que tinha muitos caminhões, era um dono de uma transportadora em 37, 40, e ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer o transporte de mercadoria, já que ele era a transportadora. Ele teve uma ideia de criar uma caixa que deveria ser a carroceria, colocar que fosse de uma maneira fácil de colocar em cima do chassi, e com isso ele cria os primeiros modelos em container, né? Que em inglês é uma caixa, né? Um contenedor, né? Então, os containers começam já com uma situação diferente, né? Eles são caixas que são, por ser caixas, entre aspas, padrões, padrão, e é um padrão internacional para que ela coubesse em todos os lugares e em todos os transportes, desde transporte marítimo até terrestre, como trens e assim por diante. E aí a gente vai falar lá no curso de onde saiu, como é que acontece isso, por que isso, e o que mais interessante é o que isso causou, né? Na verdade, os portos e as grandes áreas de modal, né, de logística, estão abarrotadas de container, porque a verdade é que o container é uma caixa onde vem uma mercadoria dentro. Então, a gente sabe que ela, depois de um certo tempo de transporte, de 8 a 12 anos, dependendo do estado dessa caixa, né? Ela vai ser descartada em um porto, geralmente é no Brasil. O Brasil tem uma ausência de legislação que obriga os países que estão mandando esses contêineres para cá de receber de volta, trazer de volta. Então, a gente acaba tendo um problema de logística reversa. A gente fala sobre isso também lá no curso, onde a gente descobre que os contêineres vai ser, daqui a pouco, já está sendo um grande mar de caixas abandonadas, né? E o que fazia? O mundo todo está brincando de fazer projetos muito legais com esse tipo de caixa, né? Que são muito versáteis, elas são modulares, e por isso é uma arquitetura que a gente pode chamar de arquitetura modular. Ela pode ser tranquilamente usada para qualquer tipo de construção. A gente vai falar no curso das diferenças e tipos de container, por que a gente vai falar do HC, por causa da altura, qual é o melhor jeito da gente, qual é o container mais apropriado para cada tipo de construção. No caso, um habitacional, uma residência, o ideal seria 2,89, né, que é o HC, é o High Cube, por causa do pé direito interno que ele tem.
e aí a gente vai distribuindo, vai passando por outras informações, distribuindo informações. Muita gente confunde, né? Eu tenho quase certeza que ainda tem pessoas que confundem o container marítimo de aço cortem com os módulos, né? Que são totalmente, os dois são caixas, né? Mas o módulo ele é de poliuretano ou isopor, EPS. E esse tipo de módulo ele é desmontável, né? Ele geralmente é muito usado em eventos, em construções que são, a gente chama de nômade, que são temporárias e que não são as que a gente usou no case da Onda Verde. O que a gente usou foi o container marítimo, que o mundo todo está usando, inclusive eu gostei muito dessa foto, é uma escultura em container que ficou lá colocada para um evento e ela ficou muito diferente, né? E mostra a versatilidade desse material. Então, a facilidade e a dificuldade de usar esse tipo de material, a gente pode também pensar na situação de logística, né? Uma das coisas que a gente vai colocar no curso é que toda vez que você começar a fazer um projeto, você precisa entender o seu terreno, como é o caminho da entrega, né? Da logística de entrega desse produto, se tem área de manobra, se não tem, o que você vai precisar. Se você ainda vai comprar o terreno, vai alugar, você tem que observar se ele não tem alguns acidentes geográficos interessantes, como pedras, árvores, muitos fios. Então, a logística vai ser muito discutida em sala, o terreno também. A gente sabe que o container ele tem uma pegada muito fácil de executar, né? É um projeto que ele gasta mais tempo em projeto, em papel, você pensando em tudo, mas na hora de executar eles são muito rápidos. Esse aqui é o prédio da Onda Verde, isso aqui são as manobras dos containers na entrega. A gente colocou 8 containers nesse terreno em 8 a 15 dias, 8 o primeiro pavimento e 15 dias o segundo. Então, isso tem uma rapidez tão grande que a eficiência dele também passa pelo tipo de terreno que você vai escolher. Se você tiver muita dificuldade, talvez essa rapidez acabe não sendo tão grande quanto quando a gente tem algo já pensado até na compra do terreno. Lógico, se for um terreno alugar, você já tem, uma parte que você vai usar e não tem saída, mas se você vai alugar ou comprar, isso é muito importante ser levado em consideração. Bom, aplicabilidade. Eu gostei, eu fiz um apanhado das lojas do Starbucks. Ele está não só na Califórnia, mas em Washington, em Seattle, em Chicago. Ele está fazendo vários. E o que eu gostei muito da aplicação do container para essa marca, que eles não se prenderam à forma. Eles fazem de acordo com o cliente ou com o tamanho. Por exemplo, esse aí em Taiwan são 29 containers de 40 pés. E ficou muito legal, é um drive-thru, e acho que as marcas estão começando a entender, e agora, depois dessa pandemia, né, depois a gente ainda está, mas a gente está percebendo que as coisas mudaram, né? Antes a gente ia à loja, a loja agora está atendendo a loja, o curso online, está tudo vindo a você. E essas lojas que são em containers, elas vão tender, isso é um feeling meu, elas vão tender a ser muito fáceis, versáteis e móveis. Elas vão mudar de lugar e eu acho que isso é importante pensar quando você começar a projetar em container, né? Bom, a gente vai falar também de viabilidade financeira. Esse foi um projeto muito legal que a gente fez, é um projeto de um hostel que a gente fez durante as Olimpíadas e ele foi feito em 8 dias. E aí o legal desse projeto é que a gente usou todos os containers que o cliente Brastemp, era um cliente, é uma empresa de container, ele já tinha isso em pátio e ele queria aproveitar a oportunidade da Olimpíada para fazer algo diferente com o material dele.
E aí a gente nós não vamos fazer projetos em sala, porque é um curso muito rápido, mas a gente vai dar todas as dicas de quais são as viabilidades, isso não é só financeira e técnica, mas vai até legal, viabilidade ambiental, todas as 9 tipos de viabilidades a gente vai passar bem para especificar cada caso, né? Você lembrar que por ser um projeto muito rápido, mas você gasta muito tempo em projeto, você tem que pensar em tudo para não haver algo que impeça você executar esse projeto. Bom, esse é o Onda Verde e eu gosto muito dessa foto porque essa foto é antes do projeto da Casa da Onda Verde e aqui é depois. É o mesmo ângulo, as duas palmeiras continuam lá e a gente não fez quase interferência no perfil... Aliás, não fizemos interferência no perfil do terreno nenhuma e a gente fez uma obra em 6 meses, muito rápido, de maneira que tudo que a gente colocou lá abraçou a estrutura que estava lá, né? Onda Verde é uma entidade ambiental em Tinguá que tem mais de 24 anos e ela já é um complexo. Ela tem um prédio de isopor e um prédio de bambu por iniciativa própria deles. É uma ONG de educação ambiental da região. E ele que trouxe para nós o desafio de executar um projeto em container, justamente para que ele pudesse mostrar para a comunidade que esse é o tipo de material que não gera resíduo, é muito rápido e ele era muito versátil. Esse prédio ele tem na época ele foi criado para ser um prédio de gênero, e isso já foi bem diferente, porque é um prédio para mulheres, porque eles fizeram uma pesquisa em Nova Iguaçu e descobriram que 80% dos chefes de família da região são mulheres. Eles criaram um curso para capacitação de mulheres e era de economia criativa. Então, é um projeto muito legal e que foi muito bem adaptado ao fim. Na verdade, inclusive, os cursos que ele promovia lá tinha um viés de sustentabilidade. Ele tinha moda sustentável, fotografia sustentável, artesanato sustentável, tudo que era voltado para os cursos tinha uma pegada de sustentabilidade. Esse material é indiscutivelmente sustentável, né? Cortes e beneficiamento, a gente vai falar também, eu vou apresentar muita foto durante a obra. Esse projeto foi um desafio para a gente, porque ele foi criado em 2012 para ser apresentado à Petrobras, que era a patrocinadora do projeto, e não tínhamos referência nenhuma para puxar informações. E uma das coisas que eu gostei muito de fazer parte desse projeto é que o Hélio, que é a pessoa responsável pela entidade, ele pediu para que todo o beneficiamento fosse feito. Beneficiamento são os recortes, são as estruturas, são os apoios, são os reforços. Todo o beneficiamento foi feito no local também para mostrar que nada era inviável, pelo contrário, era muito rápido. Então, durante o curso, a gente vai ver muita foto dos recortes, dos reforços, alguns projetos de reforços, umas maquetes eletrônicas de como a gente pensou o deck. Enfim, a ideia é mostrar como foi executar esse tipo de projeto, que para a gente era muito inovador mesmo. E ele foi, na época, ele já fez bastante... ele chamou bastante atenção, porque a gente, já que o prédio tinha uma pegada sustentável, alguém vai falar? Acho que alguém abriu o microfone. Na época, essa questão de sustentabilidade já era uma coisa muito importante, mas como a gente navegou na ONG, né, que tinha uma pegada ambiental, que queria promover educação ambiental, nós criamos, inclusive, uma mini usina de energia renovável. Lá a gente tem a fotovoltaica, a eólica e um equipamento de aquecimento termosolar
fazendo toda a produção de energia renovável para esse prédio. A gente vai falar sobre isso também, que o prédio todo ele tem uma questão muito forte ligada à sustentabilidade. A gente vai falar que o container é uma das partes mais importantes e talvez seja o X do problema dele, né? E não é um problema, é para se pensar antes de executar e projetar direito. A gente tem a questão de tratamentos de isolamento e envoltório, ou seja, a gente vai tratar o prédio, ele é um prédio metálico, né? Então a gente tem que fazer um tratamento de fora para dentro, de tal maneira que a gente promova o conforto térmico e acústico, que é a única coisa que a gente tem que ter muito cuidado, mas que depois que você passa por... Você pega o olhar, né? E aí que a gente fala muito, pega a visão de como pensar em container, como construir em container, que na verdade é trabalhar com uma estrutura metálica. Daí para frente você continua com o seu projeto de uma maneira muito versátil, muito simples. A única questão da gente vai ser pensar muito no isolamento e na envoltório, tratamento de envoltório. Esses são os resultados da Onda Verde. Aqui a gente fez uma pequena simulação, e isso é só uma ilustração de como era inicialmente o nosso prédio, mas o resultado é que é bem interessante. A gente, com decibelímetro, a gente tinha essa aqui é a sala do prédio, no primeiro pavimento, com todas as portas e janelas fechadas, e a gente tem 38 decibéis. Aliás, a gente tem a medida dele fechado e aberto. E esse relógio aqui, que a gente gosta muito dessa imagem, é que isso aqui é um termômetro onde ele está lá no local medindo a temperatura interna e a temperatura externa. Isso era dia de verão, Nova Iguaçu é muito quente, na região de Tinguá, muito quente. E do lado de fora estava 40 graus e meio, do lado de dentro 32 graus, sem nenhum ar-condicionado ligado, nenhuma porta, nenhuma janela aberta. E isso é eficiência, né? A gente consegue economizar luz e ainda criar conforto térmico e acústico no local. Acabamento, a gente vai falar de muito de acabamento, a gente vai mostrar todas as possibilidades, tudo que a gente pensou, inclusive chapa cimentícia, a gente pensou em outras coisas, além de parede verde, telhado verde, a gente fez uma série de pensamentos para que a gente conseguisse chegar a essa forma final. E é legal porque o acabamento vai também te ajudar muito na promoção de qualidade interna de ar, né? Qualidade térmica e acústica. E além de ser muito agradável, um lugar muito bacana de estar. Essa é uma foto do telhado da nossa usina solar, né? Que na época a gente só tinha fotovoltaica e termosolar, lembrando que lá era um prédio de gênero, tinha banheiros com chuveiro, ia uma casa no primeiro pavimento para abrigar 2 cientistas que ficariam vivendo lá e fazendo visitas temporárias na Mata Atlântica, que fica do lado de Tinguá. E aí a gente colocou aquecimento, a gente sabe que o aquecimento solar, os chuveiros elétricos é um problema para a eficiência energética, então a gente criou uma mini usina solar no local. A eólica foi ainda um passo além, né? Porque a gente tinha a fotovoltaica que funcionava dia e a gente sabia que à noite tinha uma corrente de ar a uma certa altura do prédio, por isso essa haste tão alta e a eólica em formato de... É uma eólica do tipo biruta, ela fica caçando a corrente de ar. E a gente, com isso, criou uma coisa muito legal e muito bem adaptada a um prédio que se você pensar, inclusive, na questão do patamar técnico, a gente vai falar muito do patamar técnico, que é também uma coisa muito importante para manobra de água, para manutenção de telhado, para captação de água da chuva, para a manutenção mesmo dos equipamentos que ficam no telhado, e a gente pensou também num lugar para colocar todas as placas de maneira que elas ficassem
na melhor posição possível e de maneira integrada, né? A fotovoltaica numa fachada, a eólica na quina, a termosolar na outra fachada, e com isso a gente promoveu um prédio que usa energia renovável. Aí a gente está falando lá também, a gente vai apresentar muitos modelos, né? Isso são pegadinhas, e eu vou mostrar sempre pegadinhas. Às vezes as pessoas pegam os projetos e acham que já são containers, e aí a gente vai mostrar que às vezes não são containers, eles são módulos ou são steel framing ou steel wood, mas não são container marítimo como a gente acha que é de formato. Esse, por exemplo, é steel framing, ele parece um container. A gente vai mostrar como olhar os projetos e identificar de imediato se são containers que a gente está pensando em usar, modulares, porque a gente vai sempre, com os modulares em aço cortem, a gente sempre vai ter uma limitação de largura, né, que não passa de 2,44, então a gente vai precisar ter um olhar para pensar no projeto, saber bem aproveitar esses espaços internos. Esse é um container, gostei muito desse projeto, a gente apresenta também, é o Cura, ele foi feito agora, na época da pandemia, na Itália. Foi feito só 2 protótipos, mas é bem interessante, inclusive porque ele tem toda uma parte se você vai pensar na parte de logística de uso desse material, você tem que pensar em reforços. No caso aqui, tem equipamentos pesados que ficam pendurados, então a gente precisa pensar em algumas longarinas no meio na estrutura do container, de maneira que não inviabilize o uso do seu projeto depois, do seu container depois. A gente vai passar por casas também. Essa casa estava na Casa Cor de 2019, muito legal, e a gente gostou muito. E é interessante que eles fizeram um recorte, é muito simples, e a gente mostra que pode ser uma casa super chique, muito simples e muito versátil, né? Isso essa que é a pegada que a gente quer deixar nos alunos, eles pensarem, entre aspas, dentro da caixa, mas fora da caixa. Fora da caixa, quando ele compra o container, quando ele pensa no container, mas dentro da caixa, quando ele começa a usar e pensar na parte de equipamentos, de mobiliário, de circulações, de ventilações, iluminação e assim por diante. Esse é um projeto que eu amei, é o primeiro hotel 5 estrelas, ele está na China, e é todo em container, 100% em container. A gente também vai apresentar muitos projetos diferentes que a gente acha que a visão que eu percebo é que as pessoas não estão acostumadas a ver container de uma maneira diferente, de excelência, e quando vê um projeto desse fica assustado na qualidade e no que é impecável, um trabalho tão bacana e tão bem utilizado o espaço, né? Esse aqui é um container de 20 pés, de 6 metros, os quartos são assim. E a pegada, como é China, né? A pegada é de sentar no chão, as camas são do estilo tatame, espalhadas mesmo. Então você percebe que o container ele se adapta perfeitamente a qualquer tipo de visão, pegada, né? A gente vai falar nisso o tempo todo. Esse também está muito na moda agora, o Sleep Box, é muito interessante, que a gente tem um projeto desde 2015, que eram cápsulas de sono, que agora já tem em aeroportos. Na China também tem um Sleep Box, é muito legal. E ele é meio, pelo que eu li, ele é mais um hostel, mas é bem interessante e muito bonito. E se você parar para perceber, muito pouco interferência na estrutura foi feita. Ele é de propósito espontâneo, né? Assim, ele se expõe e é espontâneo também. Ele fica bonito porque tem as nervuras, porque tem todo esse estrado de madeira original dele. Então, é um tipo de projeto que não teve muita dificuldade, a não ser a logística, pensar em conforto térmico, acústico. A gente vai olhar muito para isso no curso. Essa é uma escola, eu adoro escolas, né? Sou apaixonada por escola. E essa é uma das escolas, ela foi premiada pelo EIA de Nova York,
e é uma escola de arte, está construída desde 2011 na Coreia do Sul. Então, a gente falar em container aqui no Brasil desde 2015 já é muito novo, mas o mundo todo está pensando em reaproveitamento de material, em reutilização de equipamento, descarte mesmo, né? Reutilizar materiais nobres, porque o container, eu não sei se todo mundo sabe, mas o container marítimo ele tem um reforço em si, a forma é autoportante, né? As nervuras em aço cortante autoportante, porque ela é para aguentar o içamento pelos ilhoses de uma tal maneira que a gente não... Deixa eu ver se tem algum ilhose aqui. Ilhoses são esses olhares, né? esses buracos onde o grampo do içamento entra, e ele, quando pendurado, ele aguenta até 30 toneladas. Ele é um material estanque, ele caindo no mar, alguns containers, de alguns tipos de containers, ele fica até 6 horas dentro do mar, estanque, né? Blindado, a água não entra, protege, na verdade, porque é uma caixa que está protegendo algo que está dentro. Então, reutilizar esse aço cortante, que é nobre, material muito nobre, a gente vai mostrar que o mundo todo está fazendo isso com muita segurança. Esses são os primeiros projetos, as primeiras maquetes do Onda Verde. Ele nasceu de uma maneira, ele tinha uma expectativa. Antes de ter a sondagem, a gente tinha até um espelho d'água, e conforme a gente fez a sondagem, descobriu que tinha muita pedra. A gente foi transformando o projeto e ele chega a esse final aí. Aqui é uma maquete verdadeira, né, física do projeto. Essa é a nossa parede verde na época, foi uma grande qualidade do prédio, porque ele cria essa parede oeste é a parede que mais sofre com calor, e por isso ela cria um colchão de ar de proteção dessa parede, que além de cega, ela é de propósito cega, ela tem uma expectativa dentro do prédio, ela é a parede da sala de aula no segundo pavimento. E aí a gente desenvolveu esse projeto de tal maneira que a gente chegou até a maquete física mesmo, para tridimensionar isso para o cliente de uma maneira que ele visse todas as fachadas. A gente vai falar muito de carta solar no curso, porque todas as fachadas são independentes, todas elas trabalham de maneiras independentes, todas elas têm uma resposta diferente. Então, a gente tridimensionou o prédio de maneira que o próprio cliente entendesse como é que ele ia ficar depois de concluído, né? E a gente vai falar de outros projetos também. São projetos que a gente chegou a desenvolver, uma casa móvel, e a gente mostra projetos que a gente executou para que as pessoas enxerguem como também é versátil por dentro. É meio que você desenhar como se fossem pequenos... mal comparando um navio, né? Um barco, né? Um barco, ele é todo planejado, ele é todo projetado para você não perder espaço nenhum. Caso, sendo uma casa, você chegue a pensar em todas as possibilidades de marcenaria, para que a pessoa que vai comprar e vai morar, ela compre a ideia e, de repente, se é o teu caso, que você quer empreender nesse tipo de negócio, você já entrega até o material já com marcenaria, já pronto, né? Esse é um trabalho do grupo do ano passado, não é o do último período, mas é do ano passado. Eu achei muito interessante. Nós vamos fazer um trabalho no último dia, né? A gente vai apresentar um trabalho que a gente pega referências e a gente aplica todos os assuntos que foram apresentados na aula. Eu peço isso a eles, inclusive que eles criem um grupo de trabalho onde um vai ser o engenheiro, outro vai ser o cliente, outro vai ser o investidor, o outro vai ser a pessoa que vai fazer os projetos de tratamento de envoltória, de uma maneira que eles aprendam a enxergar esse tipo de negócio, né, porque é um negócio,
tanto pela visão de quem vai comprar, como da visão de quem vai financiar e como da visão de quem vai executar. Então, é muito legal porque você vê que o grupo, ele discute, ele começa a entender, pô, mas aí o cliente não vai querer porque isso vai ficar caro. Não, mas aí vai ser legal porque o cliente vai ter uma propaganda gratuita, se ele tiver, sei lá, isso aqui foi feito o projeto era para ser quiosques na orla de Niterói, eram alunos de Niterói, inclusive um era da própria prefeitura de Niterói, e a ideia era criar quiosques de orla de tal maneira que fosse versátil e modular, né? E por isso mesmo replicável, daria para sair repetindo de alguma maneira e criar não um padrão, mas uma linguagem litorânea nessa região que eles estavam lá discutindo. E é interessante que a própria prefeitura estava dentro do grupo, e a própria prefeitura estava lá discutindo. Não, mas isso aí não vai ser aprovado, porque eles chegaram a essa forma depois que eles que eles fizeram uma boa discussão de como cada ator, e aí a gente fala de eco-charrets, né, que são grupos de trabalho para a gente fazer projetos integrados, onde vai ter todo mundo numa mesa discutindo, o cara da estrutura falando, não, isso não dá para fazer, o cara da empresa que vai construir, não, isso é fácil de fazer, ou não, isso aí vai encarecer. Isso é uma visão que a gente tenta passar para que a pessoa consiga ficar apta após esse mini curso, né? E não a ideia é você ter uma visão ampla de tudo, e depois a gente esmiuçar os assuntos de maneira mais precisa, né? De maneira mais perto, ampliando a lente, né? Ampliada, né? E eu gostei muito os trabalhos são muito legais. Esse eu peguei porque é bem lúdico, eles pegaram, na verdade, isso é uma montagem de imagens, e que eles chegaram a essa imagem final, e é bem legal, porque você vê que não há necessidade de você fazer um projeto em sala de aula, mas você vai pegar o espírito da coisa, né? O espírito e a maneira de você começar a projetar em caixas que são padronizadas, mas que tranquilamente você consegue passar do trivial, né? Bom, gente, essa foi a nossa palestra, e eu estou aqui aberta a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, Maria José, tem aqui algumas perguntas já pelo chat. Quem quiser acrescentar novas perguntas, fique à vontade aí. Eu vou começar aqui. A Samara pergunta, ela comenta o seguinte: hoje muitas empresas oferecem o serviço de execução de prédios em módulos, que parecem os contêineres marítimos, mas você falou que não são. Quais são as vantagens do contêiner marítimo em relação a estes outros módulos? Olha, o contêiner marítimo, ele por si só é um material de muita qualidade, né? Porque é aço cortem, e os outros, talvez, falando assim de uma maneira diferenciada, o container ele já está pronto, a gente só vai pensar no projeto de uma maneira que a gente beneficie os recortes e utilizando o máximo possível do que a gente já tem, que são as longarinas, o piso, as paredes de aço, o teto. Então, a gente consegue fazer com muita rapidez, porque ele já está, entre aspas, semi-pronto. E o outro que são os módulos, né? O pessoal usa muito pier para imitar container, então ele faz, o cara tem que, uma coisa mais artesanal, ele constrói a estrutura, o esqueleto em estrutura metálica, e ele fecha ou com pier ou com LSF, né, que é o steel framing, o light steel framing, ou então ele faz fechamentos, entre aspas, não são falsos, mas imitando o container, quando na verdade a pegada do container é você reutilizar
e reciclar aquele material, mas transformando ele numa ideia muito bacana. Acho que a maior vantagem é a rapidez e a rigidez da forma, porque aí se você não mexeu nem nas longarinas, você já tem uma estrutura pronta, você só precisa apoiar no seu terreno, que tem que ter uma base, uma estrutura, mas é muito rápido, é só sair montando. Eu apresento um vídeo em sala de uma escola que foi construída na Califórnia em 45 dias, com 15 salas de aulas. Aí, só isso já mata tudo, porque, na verdade, é o grande barato da arquitetura modular, né? Você projetar no papel, projetar na fábrica e sair entregando, e é só montar, né? Como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Tá ótimo. Uma segunda pergunta é da Natália. Vendemos o projeto como transportável. Eu, particularmente, não tive essa experiência de transportar e montar a mesma loja em outro local, mas algumas empresas me falaram que não dá certo. Qual a sua visão sobre o assunto, em termos de desmobilização e nova implantação, adequação de infra e transporte? Então, tem muito vídeo, o pessoal em Florianópolis está fazendo muitas casas, e basicamente são casas móveis, e já estão fazendo sim. A gente já fez um projeto, eu até comentei isso na sala de aula, e acho que eu passei por esse projeto aqui. A gente sabe que durante o transporte pode haver quebra, né? A ideia é que você faça um projeto que seja tão bem pensado que ele vá, entre aspas, flutuante. No caminhão, ele chega no local, é só questão de apoiar e fazer os acertos. Eu já tenho feedbacks de casas que foram entregues tranquilamente em São Paulo e Florianópolis. Elas são projetadas para isso, para serem transportadas. Elas geralmente não têm rejunte, ou não estão com as esquadrias no local. Ela é como se você tivesse o container semi-pronto, e no local há uma conclusão da montagem. E sim, a questão é pensar no projeto. O projeto você tem que fazer modelagem, você vai ter que fazer maquete, vai ter que pensar em todas as situações, mas sim, já é possível você móvel, e a gente vê isso lá fora tranquilamente. Já são móveis. Inclusive a Puma tem um shopping que é um shopping. É o mais legal, né? É um shopping móvel que é transportado de acordo com os eventos. E ele é todo monta e desmonta, né? Acho que dá para pensar em mobilidade, sim. Agora, se é uma loja, acredito que fique mais fácil ainda, porque as lojas, o próprio container que é a loja pode ser o container que vai levar tudo que vai usar nesse material, nessa loja, tipo o mobiliário semi-pronto, os letreiros, as marquises, todas elas desmontadas dentro do container de uso mesmo, entrega no local e monta de acordo com a questão que o cliente precisa, né? Ok. Uma próxima pergunta aqui é da Juliana. Na verdade, ela fala que ela é de outra cidade e ela quer saber onde foram executados esses projetos. Acho que principalmente o Onda Verde, né? Onda Verde é Nova Iguaçu, Tinguá, região do... o cliente sempre fala que é a periferia da periferia, é bem interior de Nova Iguaçu, quase Miguel Pereira, em planta quase Miguel Pereira. E o hostel foi feito agora na Olimpíada, foi feito na Barra, do lado do Parque Olímpico. A gente tem outros projetos que a gente apresenta. Foi a questão das sedes da Polícia Rodoviária Federal, que foi feito com módulo, não foi feito com container, mas também foi feito durante a Olimpíada. E agora não estou conseguindo me lembrar de mais, mas é por aí. Tá ótimo. Só um segundo. Bom, aí é um número, eu não sei identificar. Construir em container sai mais em conta do que em alvenaria convencional?
Tem uma grande questão aí. A princípio, a gente já tem um valor de mercado, onde as empresas já estão apresentando. Inclusive, a gente fez uma planilha na sala de aula, na última aula, na última turma, e a gente chegou a um valor de R$ 1.900 o metro quadrado. O Onda Verde, a gente sabe que foi 2.200. É óbvio que é um material que ainda é dólar, né? Porque o container é dólar, você compra por um despachante aduaneiro ou numa empresa e ele tem um preço em dólar, então a gente está com dólar alto, isso está fazendo uma interferência. Mas a gente sabe que a obra é mais barata, desde que depende do acabamento. Aquela residência que eu apresentei ainda agora nessa que foi da Casa Cor, ela é toda de granito Carrara. Então, é óbvio que depende do acabamento, mas, a princípio, o mais interessante de tudo é a pegada da rapidez e de nenhum resíduo depois da obra. Então, ela acaba ficando um preço bem parecido com o cube de alvenaria comum, né? Que a gente tem um cube desse mês aqui no Rio, está 1.800, 1.900 padrão baixo. Então, quer dizer, acho que está quase no mesmo valor. A única coisa que a gente ganha é na rapidez. Eu posso entregar uma casa em 8 dias, ou um hostel em 8 dias, como foi o caso da Brastemp. Tá perfeito. A Juliana, que tinha perguntado do Onda Verde, ela pergunta também, ela agradece, falou, enfim, diz que foi muito interessante e pergunta ela uma curiosidade, se foi feita avaliação pós-ocupação, e pergunta Sim, também se foi constatada alguma patologia devido ao uso não previsto na etapa de projeto. sim. É uma das coisas que a gente fala também. Não, a gente não fez um estudo pós-ocupação, que seria muito legal, de acordo com a própria certificação, né? A gente pretendeu, na época, a gente fez o projeto a gente tentou adaptar o projeto ao máximo possível para a gente fazer o referencial casa, a certificação do referencial casa. Só que, durante o processo, a própria entidade ganhou muito material, onde a gente teve questões de nota fiscal, de procedência, onde a gente não conseguia apresentar dados para a certificação. Mas a gente fez todo o procedimento para a certificação e a gente acompanhou até uns 6, 8 meses depois ocupado, a gente entendeu como o projeto funcionava e funcionava, e a gente sabe que tem coisas que a gente consegue melhorar, e a gente errou na execução, do tipo, no tratamento primeiro que o aço cortem, ele é um aço patinável, ele é de propósito. Ele é um aço que o aço cortem é de propósito para criar uma camada de proteção no container e ele ser mais resistente durante mais anos. A gente sabe que um container ele foi criado para durar até 100 anos, né? E ele foi descartado com 8. A gente tem 85% da vida útil dele jogada fora. E a gente podia ter trabalhado a questão de acabamentos externos. É lógico que a gente tinha a nossa limitação de orçamento da própria entidade e a gente tinha a limitação de não poder botar muito material externo, tratar mais a envoltória com mais acabamentos, como proteções mesmo passivas, para que toda vez que ele tiver que repintar o prédio não fosse tão trabalhoso. Isso é uma questão que a gente traz para a sala. A gente mostra isso para a sala. É para avisar o cliente que o aço patinável ele precisa de um tratamento ou de uma pintura de nanotecnologia de alta performance, ou você trabalhar com materiais de acabamento de envoltória de maneira que você faça uma proteção melhor desse material. E a gente não conseguiu depois fazer essa avaliação tecnicamente, mas a gente voltou várias vezes no prédio de maneira a entender como ele trabalha. E é bem legal, porque você vê que no projeto ele responde exatamente como construído. Tá. Ela complementa só se algo foi notado com a experiência. Acho que mais ou menos você já se reportou, não é isso? Sobre a experiência do Onda Verde.
Não entendi, mas Não, tipo... ela complementa perguntando se algo foi notado com a experiência do projeto. Ah, claro, os próprios recortes. Agora, há pouco tempo, a gente fez um projeto para o INEA, que já foi executado aqui em Itaperuna. E a gente chama que é irmão da Onda Verde, porque o INEA queria um centro de observação para espécies em extinção da Mata Atlântica lá daquela região. Foi passivo ambiental também. Então, eles criaram um prédio de maneira que fosse implantado no meio da mata. E é legal porque quando a gente apresentou, quando a gente executou esse projeto ali, por ter a experiência do Onda Verde, os recortes puderam ser melhor do que a gente projetou. Porque, às vezes, no projeto, você pensa de uma maneira. Quando vai para o real, é lógico, eles dimensionam e você está dentro. Aí você percebe que eu podia aproveitar melhor esse vão. E isso foi uma experiência que a gente levou para o projeto do INEA, assim, e claro que a experiência vai fazer muita diferença. Trabalhar muito no canteiro de obras vai fazer muita diferença para quem está querendo começar a fazer isso. Ficou mudo, Marcelo? Ah, não, porque eu caí e voltei. A próxima pergunta é do Tadeu. Ele pede para você dar exemplos de trabalhar com conforto térmico dentro de contêineres em locais de climas tropicais. Então, a gente vai falar de tratamento de envoltória, né? Por dentro, a gente vai... Lá no Onda Verde, a gente trabalhou com lã de PET, porque a PET é reciclada e a gente queria a pegada sustentável. Ela fazia parte de uma pontuação pretendida, mas você pode usar lã de vidro, lã de rocha. A gente trabalhou também com drywall, mas você pode trabalhar também com a lã de rocha, com OSB, fica muito legal, com uma pegada mais rústica, porque você tira a rigidez do metal e traz para o OSB, que tem uma pegada meio vintage, né? Então, todo o material que você vai utilizar dentro e fora do container vai fazer muita diferença na performance desse projeto, né? Ele pode ter uma resposta de eficiência energética muito grande só com material de acabamento. Ótimo. Uma pergunta aqui, sem identificação: quantos contêineres são reaproveitados para a construção? Existe algum tratamento específico no material? Então, para a construção eu ainda não tenho nenhuma referência, como vamos dizer, oficial, né? Mas a gente sabe que a maior parte dos contêineres que são utilizados aqui fora, eles estavam em pátio, porto, né? Eles são nacionalizados, eles têm uma documentação que transforma aquele material, que aquilo ali, na verdade, é uma caixa que foi descartada, mas ela precisa ser nacionalizada, então ele passa por um laudo de habitabilidade, que a gente vai falar nisso também na sala de aula. A gente tem um laudo dizendo que ele é habitável, ele pode ser usado para construção, mas eu acredito, no Rio de Janeiro tá andando bem, mas São Paulo, Santos e Sul está há anos-luz. Curitiba tem muita construção em container. A gente vai passar por um que é o Cadore, que eu gosto muito, é um centro gastronômico em Curitiba, que é 100% em container. Eu acredito que, fazendo uma referência, talvez o Rio de Janeiro esteja em terceiro lugar, lógico, mas assim, em 20%, 25% do que, e eu acho que até muito, do que tem de container aqui nos portos da gente. Ótimo. Tem até uma pergunta que emenda com essa. Containers são de metal. Num país tropical como o nosso, não é muito quente? Sim, mas a gente não tem como... A gente não vai deixar de pensar nisso. Inclusive, a questão do metal, para a gente, é como se ele já fosse autoportante. Ali já está a estrutura dele. É um vamos chamar um exoesqueleto. Nós vamos tratar agora, vamos botar pele e vamos botar carne ou revestimento por dentro.
Lógico que a gente não vai fazer nada fora de uma meta para que esse valor não saia do papel. Por isso a gente precisa pensar em viabilidade econômica. Mas esse container, ele de qualquer maneira, ele vai ser tratado, por exemplo, a não ser que você queira uma pegada industrial. Aí você pode colocar, como a gente vai ver, projetos de escritórios inside, que são projetos dentro de galpões, que é um coworking muito legal, tem um monte por aí, onde eles são colocados como gavetinhas e aí a forma é ela e pronto, e não precisa mais nada. Mas, assim, o metal é super avaliado, sim, no projeto, é importante a gente pensar nisso, e tem que tirar, é a questão da visão, que a gente vai falar muito. Você tem que quebrar o teu pré-conceito com o metal. Você vai começar a olhar e pensar no projeto tridimensionado dentro de uma caixa que tem 12 por 2,44, e aí você vai começar a modular seu projeto. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Existe muita dificuldade em construir em container? Precisa de mão de obra especializada? Não, o que eu acho que é importante falar é que vocês, caso vai ser a primeira obra, você contratar uma empresa de container, né, que vai fornecer o projeto, e ela geralmente tem a mão de obra que é um serralheiro de nível, a gente chama de nível 1, são serralheiros que são aptos a fazer construção naval, faltou uma palavra agora, mas é só porque o nível de solda é bem mais rebuscado, mas é só isso. O restante é pedreiro, bombeiro, eletricista, é uma obra, não é? É como e a gente também passa um pouco pela essa questão do hábito, né? A nossa maneira de construir está pensando sempre em alvenaria de bloco de concreto, bloco cerâmico. Mas se você começar a tirar um pouco essa lente e observar o steel frame, as construções que são versáteis, rápidas e modulares, você vai ver que é questão de aprender a trabalhar com aquilo. Você vai criar uma maneira, um procedimento de construção. Aí, se você está querendo construir, você vai contratar pessoas que têm, lógico, experiência com recorte de container. E aí, por isso, a primeira obra talvez seja bom fazer com uma empresa em parceria que fornece os containers, porque eles têm a mão de obra e os recortes já podem vir prontos da fábrica. Você pode mandar recortar na fábrica e continuar a obra no canteiro naturalmente. Ele foi entregue como você pensou que ele fosse recortado. Pessoal, só uma informação importante. Quem quiser fazer pergunta, faça pelo chat, por favor. Eu já vi alguns dos participantes estão levantando a mão, mas o nosso procedimento é fazer pelo chat. Quem não souber, ali embaixo, na linha de baixo, tem um ícone chat, é só registrar a pergunta, pode ser diretamente a mim que eu faço. Maria José, a Jussara pergunta se já existe previsão para a construção em container ser financiada pela Caixa Econômica Federal. Olha, eu já busquei saber, inclusive porque a gente queria fazer um condomínio com esse tipo de material. Eu busquei saber, eles já aceitaram o steel frame, que já é o primeiro passo. Agora, em relação ao container, eu ainda não tenho notícias. Tá. Mas acho que é questão de tempo. Uhum. É fácil comprar containers? Uma outra pergunta. É fácil comprar containers? Se eu quiser começar a construir em container, existe alguma dificuldade? Sim, quer dizer, a resposta não que é difícil, é fácil. Só que você tem que tomar cuidados, né? Você não pode comprar um container de qualquer maneira, você não pode... Tem muito anúncio na internet de lotes, né, de preços muito baratos, você tem que desconfiar, porque ou eles são, como eles chamam, lataria, né? Ou eles já foram muito massacrados durante o transporte, eles estão com muita avaria, né? E aí você vai ter um trabalho e gastar grana para recuperar. Ou você também pode comprar algo que você não tem uma procedência, não sabe como é que ele foi.
A minha sugestão em sala de aula, e eu já tive vários alunos de empresas de container que também, a maior parte das empresas de container são ligadas à administração, não tem arquitetos na empresa de container, eles são administrativos, jurídicos, e eles foram fazer curso com a gente lá. Então, a experiência que eu tenho e que eu passo para vocês é contratar empresas que você viu que já executou projetos em container, para você começar a andar junto com ele e depois você ganhar passos próprios. Comprar, eu sugiro comprar sempre com eles, e tem empresas muito idôneas no mercado, porque acaba que porque você tem a nota fiscal desse material e você tem a certeza que aquele material foi nacionalizado e tem um laudo de habitabilidade. Você não sai. Dá para você comprar no porto. Você pode começar a buscar um fiscal, eles chamam de despachante aduaneiro. Mas tem muito malandro também, né? Então, não para começar e investir um dinheiro que às vezes você está investindo o primeiro dinheiro, não aconselho fazer assim, não. Tá. Uma outra pergunta é relacionada à dificuldade. Qual seria a dificuldade em aprovar um projeto na prefeitura usando container? Nenhum. A única coisa que a gente fez a aprovação do nosso projeto lá em Tinguá. A única coisa que você vai fazer é indicar a estrutura do container e dizer no teu quadro de áreas lá no seu quadro de especificações que é uma estrutura metálica. E não existe, a não ser que caso você esteja fazendo uma casa móvel, alguma coisa, uma arquitetura nômade, e aí você colocou isso no carimbo e você disse isso para a prefeitura, aí sim pode ter alguma exigência, né, de entrega do terreno depois que você sair, por exemplo, um evento. Mas eu tenho certeza, eu já participei, inclusive, da Merck Show como responsável técnica de um stand, né, que é em container e tem lá licença de obras temporárias, tem uma taxa, tem uma licença para 4, 5 dias de exposição, depois aquilo sai de lá e segue a vida. E a gente tem muito projeto aqui no Rio de uma dessas empresas que foram nossos alunos, inclusive, que é de container, e os projetos são literalmente iguais a um projeto normal. É uma estrutura, é um método construtivo diferenciado, mas é uma construção. Tá ótimo. Tem mais duas perguntas aqui que vieram aqui direto para mim. Quanto está o custo por metro quadrado? Qual é a noção de custo por metro quadrado? Acabei de falar, né? A gente tinha, em 2015 foi 2.200, porque foi um material diferente. Lembra que em dólar o container, se você vai usar um container, não vai fazer muita diferença, mas se forem 30, que nem aquele Starbucks que a gente viu na Tailândia, em Taiwan, são 29 containers, aí isso vai fazer diferença. E o metro quadrado construtivo que a gente aproximou agora na última turma, que a gente fez um dos alunos está fazendo um empreendimento de lojas em container, que ele foi contratado para fazer isso, é como se fosse um mini shopping de container, e ele chegou ao preço na ponta do lápis de R$ 1.800 o metro quadrado. Então, é lógico, depende do material, lá são 2 pavimentos, estava envolvida a questão de estrutura metálica, envolve algumas coisas, mas basicamente está em torno de R$ 1.800, R$ 1.900 o metro quadrado. Acho que fechou, Maria José. Temos aí todas as perguntas feitas, respondidas. Enfim, acho que a audiência completamos aí. Se você quiser só dar uma palavra final, quer dizer, agradecendo aí a presença de todos e todas. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que essa situação da gente fazer projetos diferenciados, eu acho que nunca foi tão oportuno você pensar de uma maneira diferente. Está todo mundo trabalhando de maneira diferente e está todo mundo pensando já de maneira diferente. Criar projetos que a gente chama de gaveta, né? Você tem projetos guardados. O arquiteto tem muito isso, né? A gente faz projetos e guardava antigamente, na minha época, era em tubos, né?
e agora são projetos que ficam guardados no seu arquivo. Então, eu acho que está na hora de você pegar um projeto seu, pensar diferente, empreender de maneira diferente. Acho que todos os tipos de comércio estão pensando de maneira diferente. Inclusive, houve uma situação há muito pouco tempo que a gente foi consultado por uma franquia para criar um projeto de uma loja de produtos alimentícios, onde eles queriam criar tamanhos diferentes de loja, PMG, e eles queriam criar esse material. E engraçado que foi antes da pandemia, e depois a gente está aguardando essa situação acabar. A gente sabe de faculdades que estão fazendo unidades de pesquisa em container. Então, o leque é muito grande. A princípio, a gente só está mostrando uma pontinha da janela, mas é uma coisa muito maior. E acho que eu tenho um ensinamento muito legal que eu aprendi, que é o seguinte: só está preparado para a chuva quem está com guarda-chuva, com todas as situações prontas para aquela chuva, né? E só quem está preparado para a chuva. O momento de estar preparado é agora, que está todo mundo ainda meio que ainda patinando um pouco, sem saber o que vai acontecer, mas se especializar, buscar saber outras novidades, abrir o leque, né? Até para o teu cliente mesmo. E sim, vai ser uma novidade muito grande, porque são obras muito rápidas, versáteis e padronizadas, né? Onde o que acontece? O primeiro produto você tem um custo, mas se você repetir esse mesmo produto 1000 vezes, ele vai caindo o preço, vai chegar a um preço bom para você vender para o cliente. Eu acho que essa é a nossa expectativa. E me coloca à Acho que está disposição. faltando você dar um enter na próxima imagem. Ok. Desculpa. Não, é só para você poder complementar a sua mensagem. É verdade. A gente está com um curso agora, abrindo outra turma para agosto, e foi a gente passou muito por alto em todos os assuntos, mas são 6 aulas de 3 horas, então é bastante conteúdo mesmo, e a gente não tem o menor problema de mostrar os projetos, de mostrar acabamento, de explicar como foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. É case mesmo, é um case de execução. E aí, aproveitando a minha praia, que eu adoro, né, que é a questão da sustentabilidade, eu gosto muito dessa bandeira, e é você pensar na situação mesmo do que a gente de que a gente tem que pensar de maneira diferente, porque o que a gente vai deixar para frente, vide pandemia, né? Todo mundo ficou dentro de casa, a natureza começou a responder de uma maneira melhor. Então, containers aço cortem, dura 100 anos, ele é descartado com 8, 12 anos, então ele tem 85% de vida útil jogada no lixo. Então, é para a gente parar para pensar e pensar de uma maneira diferente mesmo. As inscrições estão abertas e é isso. Não sei mais o que a gente pode falar agora, né? Tem mais pergunta? Não. Agora eles Ok. estão só perguntando como faz a questão da inscrição, Isso. perdão, do certificado. É só colocar o nome aqui agora no final do chat. Acho que é mais uma vez agradecer a todos pela presença, a todos e a todas. Enfim, o curso ele está disponível no site do CCE. O nome é esse que está aí. Enfim, agradecer e estamos à disposição. Sim. Tá bom? Boa noite aí a todos e todas. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana. Seja uma semana boa para todo mundo.